Lucas capítulo 15, versículos 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa parábola da ovelha perdida introduz uma série de 3 parábolas que explicam de modos diferentes a mesma verdade. Qual é a verdade? Deus se alegra com a salvação do perdido. Então a gente começa aqui em Lucas 15, versículo 1, com a parábola da ovelha perdida. Aí na sequência, a partir do versículo 8, é a parábola da moeda perdida. E então Jesus vai fechar esse raciocínio através da parábola do filho perdido, do filho pródigo, que havia se perdido e volta para casa. Em todos esses 3 blocos, em todas essas 3 parábolas, histórias que Jesus contou para ensinar uma determinada verdade, a gente vê o encerramento desses blocos da seguinte forma: versículo 7, que seria a conclusão da parábola da ovelha perdida, eu lhes digo que, da mesma forma, você pode acompanhar na sua Bíblia, versículo 7, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ok? Aí, depois que ele conta a parábola da moeda perdida, no versículo 10, eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. De novo, alegria por um pecador que se arrepende. E, por fim, ao final da parábola do filho pródigo, versículos 31 e 32, disse o pai: meu filho, está falando isso para o filho mais velho, né? Você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos. Celebrar a alegria pelo pecador, pelo irmão mais novo que havia saído de casa, se perdido, mas que voltou. Ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Portanto, Jesus conta 3 histórias diferentes para ensinar uma mesma lição, uma mesma verdade. Qual é? Que Deus se alegra demais quando um pecador se arrepende, quando o perdido é salvo. O versículo 1 diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, aqui no texto que a gente começou a ler hoje. Se havia 2 tipos de gente que os judeus, especialmente os mestres da lei e fariseus, que eram a liderança ali, né? Era a cúpula da sociedade judaica religiosa, se tinha 2 tipos de pessoas que eles abominavam, estes eram os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram próprios judeus que serviam o governo romano. O governo romano que havia dominado o povo judeu, que era inimigo do povo. E os publicanos, então, eram os cobradores de impostos. Essa era a função deles, eram funcionários públicos. E eles cobravam os impostos de todos aqueles que estavam sob o domínio romano, inclusive dos seus próprios irmãos de sangue, digamos assim, dos seus próprios parentes, dos próprios judeus. E muitas vezes, esses publicanos, esses cobradores de impostos, eram corruptos e abusivos. Então, eles roubavam, eles cobravam impostos muito mais altos do que eram de fato devidos pela lei ou pela tradição, no caso. Então, em outras palavras, ou em uma palavra, esses publicanos eram os traíras, entendeu? Eram aqueles que eram da mesma sangue, mesma linhagem, mesmo povo, originalmente, mas que agora estavam servindo em nome do povo inimigo, daquele que estava dominando eles, cobrando e roubando ainda. E quem eram os pecadores? Os pecadores eram as pessoas de má fama, aqueles que rejeitavam a religião, que não seguiam a lei de Moisés. Sim, declaradamente, né? Nos evangelhos, essa expressão pecadores, ela é usada para se referir em geral aos cobradores de impostos, às prostitutas, os adúlteros. Em Lucas 7 a gente vai ver aquela mulher que vem à casa de Simão.
o evangelista, ele nem fala qual é o nome dela. Ele diz a mulher pecadora. Adúlteros, assaltantes, os doentes, né? Porque eles acreditavam que se você tinha uma doença, especialmente uma doença grave, como a lepra, e assim por diante, você era amaldiçoado, você era um pecador. Tanto é que eles vão perguntar para Jesus, diante daquele cego, quem que pecou para ele nascer assim cego? Então, eles faziam essa correlação, né, entre a doença física com a maldição espiritual, no caso. Então, todos esses eram os pecadores daquela época, daquela sociedade. Então, em geral, os marginalizados por causa de alguma condição social. E justamente essas duas categorias de pessoas que os judeus mais abominavam eram aqueles que viviam rondando Jesus. Então, aqui também no versículo 1 do capítulo 7, do capítulo 15 de Lucas. Então, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. E Jesus ele costumava mesmo andar com essa gente. E aí o versículo 2 diz que os fariseus e os mestres da lei o criticavam, estavam contrariados, aborrecidos. Esse homem recebe pecadores e come com eles. E isso a gente vai ver essa reação acontecendo em diversos momentos ali. Quando a mulher, em Lucas 7, toca aos pés de Jesus, os fariseus estão lá atrás. Se Jesus soubesse quem é essa daí, ele nunca ia deixar ela chegar nem perto dele, quanto mais encostar, mas que absurdo. Então, eles ficavam indignados, revoltados com o fato de Jesus, um judeu, alguém que se dizia filho de Deus, profeta, que tinha tantos seguidores, que ensinava a palavra de Deus, que até realizava milagres pela concessão de Deus, porque eles acreditavam nisso, que somente a quem Deus dava autorização é que podia, só se fosse de Deus, podia realizar milagres e curas. Como esse homem senta na mesma mesa que uma prostituta, na mesma mesa que um cobrador de impostos. Como esse homem toca um leproso. Gente, isso é um sacrilégio, isso é uma ofensa. Há em comum nessas 3 parábolas o seguinte, mostra para a gente aí na tela, por favor. Algo que está perdido, alguém que está procurando isso que está perdido, e a celebração, porque o que estava perdido foi encontrado. Então, na primeira parábola, o que está perdido é a ovelha. E quem está procurando o que está perdido é o pastor. E aí a celebração, quando ele acha a ovelha. Na segunda parábola, o que está perdido é a moeda perdida. Quem está procurando é a mulher, que varre a casa. Aí quando ela acha, chama as amigas, as vizinhas e faz a festa. E na terceira parábola, quem está perdido é o filho mais novo. Claro que quem participou do Retiro da Mocidade 1 vai entender que o perdido pode ser tanto mais novo quanto mais velho. Mas, assim, numa análise mais grosseira e superficial, no primeiro momento, a gente vê que o perdido da história da parábola do filho pródigo é o filho mais novo, que saiu, e aí quem está procurando, esperando por esse filho é o pai, e aí quando ele volta, o filho mais novo volta, o pai faz a festa para comemorar e celebrar. É possível identificar as alegorias que Jesus está fazendo sem muita dificuldade, como a gente fez agora. Então, o que está perdido é o quê? É a ovelha, a moeda, o filho. Quem está procurando? É o pastor, a mulher, o pai. E aí a festa que acontece quando tudo que estava perdido é encontrado. Então, essa ovelha perdida, essa moeda perdida, esse filho mais novo segundo Jesus mesmo vai nos dizer, enquanto ele conta essas parábolas, o pecador que estava perdido. E encontrar a ovelha perdida, encontrar a moeda perdida, o filho mais novo voltar para casa e ser aceito, significa o arrependimento, a salvação desse pecador. A gente verifica. Da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, ele vai contar. Porque aquela uma ovelha se perdeu, aí o pastor deixou as 99, ele foi buscar uma e trouxe ela nos ombros. Aí Jesus fala, da mesma forma que essa ovelha foi achada, haverá alegria por um pecador que se arrepende. Então, ele está dizendo que essa ovelha é uma alegoria do pecador que se arrepende. E aí eu fico imaginando que, enquanto Jesus estava contando essa parábola, os fariseus e mestres da lei ficavam na expectativa, né? Nossa, que eles conheciam muito bem essa analogia da figura do pastor com a ovelha, com o rebanho. Isso vem lá atrás. Daí Davi falava isso, Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E eu fico imaginando os fariseus e mestres da lei só esperando, durante a história, identificar-se a si mesmo, né? Afinal de contas, Jesus fazia isso com muita frequência, contar histórias, parábolas, para dizer, olha, tal coisa nessa história significa isso e tal. E aí tá, aí, porque a ovelha se perdeu. Aí os fariseus e mestres da lei, não, acho que não, isso daí não sou eu, a ovelha que se perdeu, não sou eu. Ah, porque as 99 que ele deixou. Não, Deus não ia me deixar lá no campo para buscar outro. Ah, o pastor que foi buscar. Não, o pastor é Deus. Aí fico imaginando a frustração dos fariseus quando Jesus terminou a parábola da ovelha perdida e eles não se acharam ali. E quando ele contou da moeda perdida, que é muito semelhante, né? E eles, mas e nós? Cadê nós na história? E quando eles tiveram que se identificar no final, na última parábola, com o filho mais velho. O fato é que nesse contexto específico, embora em outras passagens a gente de fato possa se identificar com a ovelha, com o rebanho de Jesus, ou também a gente possa ser chamado para pastorear o rebanho e as ovelhas de Jesus, a gente vai ver que isso acontece em outros momentos. Nesse contexto aqui de Lucas 15, versículos 1 a 7, nessa parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, inclusive, o fato é que a ovelha perdida da história não são os crentes, entendeu? Não sou eu. Porque Jesus está contando essa história para os crentes. E ele está dizendo que a ovelha perdida são os publicanos e pecadores, contra os quais os mestres da lei estavam indignados, né? Pelo favoritismo de Jesus, sei lá, pela atenção que Jesus estava dando. Mas há uma tendência entre os cristãos em identificar-se e querer se identificar com a ovelha perdida. Quem não quer ser a ovelha perdida, que se rebelou, que chutou o pau da barraca, que deu lugar à carne mesmo, aproveitou a vida, né? E aí o pastor deixou tudo, Jesus deixa toda a sua glória e vem à terra para buscar resgatar. E Jesus coloca em seus ombros, carrega no colo, sara as feridas e cuida. Que a cuca vai pegar, não, Jesus não cantaria isso, né? Todos nós queremos ser essa ovelha perdida. E, de fato, todos nós fomos essa ovelha perdida em algum momento. Aleluia! Se eu não tiver o entendimento, a compreensão de que eu, de fato, fui essa ovelha desgarrada, perdida, quebrada, longe do rebanho, longe do pastor, longe do cuidado de Deus, à mercê dos lobos, e que o pastor deixou tudo e veio me buscar, me trouxe no colo e curou minhas feridas e agora ele me coloca dentro de um aprisco onde eu sou protegida. Se eu não tiver a compreensão de onde eu vim, o que eu era, de onde eu fui resgatado, eu não tenho como compreender a graça e o evangelho e a salvação. Só que o problema é que a gente quer continuar sendo essa ovelha perdida sempre. Então, o testemunho que a gente tem para contar quando a gente se reúne como fazenda, quando a gente vai no retiro, eu era ovelha perdida e Deus me achou. Amém, aleluia. Aí, no ano seguinte, ou na semana seguinte na fazenda, o testemunho que você conta é o mesmo. Eu era ovelha perdida e Jesus me achou. E aí, na semana seguinte, e isso vai se repetindo. E o disco, e você não troca o disco. Então, o problema é continuarmos querendo ser sempre a ovelha perdida da história. E aí eu não sei qual que é o problema maior. Se é eu ser a ovelha que já foi encontrada, só que insiste em ser tratada como a ovelha perdida. Eu quero que Jesus continue deixando todas as 99 e venha atrás de mim. Todo dia eu quero que ele faça isso. Eu quero que ele esqueça dos problemas dos outros, todos os outros 99 do rebanho ao qual eu pertenço, aonde eu fui inserida pela graça. Eu quero que ele continue me tratando com exclusividade, com favoritismo. Eu quero continuar sendo a ovelha perdida da história. Não sei se esse é o pior, né, de eu saber que eu já estou no aprisco, ou se eu ser mesmo uma ovelha perdida pro resto da vida, entendeu? Assim, que toda hora fica se perdendo. E que toda hora tem que ser buscada pelo pastor. Não sei qual das duas situações é a pior. O fato é que continuar sendo ovelha perdida para sempre não dá mais. Nesse momento, a ovelha perdida não é o crente. Não é do crente que Jesus está falando. eu lembro de quando eu fiquei grávida da minha segunda filha.
E aí os livros e o pediatra diziam assim, olha, quando ela nascer, quando a sua segunda filha nascer, muito provavelmente a sua primeira filha vai apresentar algum tipo de retrocesso. Né? Isso acontece, é um processo natural dessa mudança na vida do primeiro filho, de receber um ser estranho, da onde você veio, eu tenho que dividir meu pai e minha mãe, eu tenho que dividir meus brinquedos, né? Então é uma crise, é a primeira crise que a criança enfrenta na sua vida quando ela ganha um irmão. E aí o pediatra tinha falado assim, que é importante os pais não repreenderem a mais velha, mas atender, porque na verdade a mais velha vai exigir talvez aquilo que o irmão requer dos pais para ter certeza, né? Verificar, será que meu pai me ama igual ele ama ele? E isso de fato aconteceu. Então, por exemplo, eu já contei essa história aqui, não sei quantos de vocês se lembram, mas quando nasceu a segunda, a gente dava banho na banheira, minha primeira já andava, mas ela queria tomar banho na banheira. Ela nem cabia na banheira. Ela já tomava banho no chuveiro. Mamãe, quero tomar banho na banheira. Daí a gente, com toda a paciência, ok. Aí enche a banheira, entra na banheira, água para todo quanto é lado, porque ela não cabe mais ali, o volume não comporta. Dá banho na banheira. Porque ela quer ver. Poxa, meus pais estão dando banho na banheira para minha irmã. Será que eles me amam igual? Deixa eu ver. Posso tomar banho na banheira também? É só um teste. Depois ela não quis mais, né? Ela nem cabia lá, ela sabia disso. Outra coisa, queria usar a fralda. Já tinha desfraldado. Mas ela via a gente gastando, né, muitas horas trocando a fralda, né, que é isso que a gente faz nos primeiros dias de vida do bebê, trocar a fralda. E ela dizia, posso colocar a fralda? Testar. Ela nem fez xixi na fralda, mas ela queria pôr a fralda, vestir a fralda para ver se meu pai e minha mãe amam igual. E assim por diante. Isso aconteceu da mesma forma quando veio o terceiro, a segunda agia da mesma forma. Não tem problema a gente, em algum momento, sentir, sabe, por causa de uma dificuldade que a gente está enfrentando, por causa de alguma situação específica, uma necessidade de ter uma atenção maior. Isso é natural, isso faz parte da gente. Só que não tem nada mais bizarro nessa vida do que alguém se comportar de forma incompatível com a sua identidade. No caso, com a sua idade, por exemplo. Então, há 4 anos atrás, quando minha filha mais velha dizia, posso tomar banho na banheira? Pode. Posso colocar a fralda? Pode. Mas se hoje, com 6, quase 7 anos, se eu fosse ter um quarto filho, isso não vai acontecer, em nome de Jesus, amém. Todos dizem amém, né? Meu marido diz amém. Se eu fosse ter um quarto filho, minha filha de 7 anos chegar e falar, posso colocar a fralda? Aí não dá. Aí não dá. Já passou essa fase, amém? Só que é isso que a gente encontra nas igrejas. Um bando de pessoas adultas querendo ser tratadas e se comportando como a ovelha perdida. Então, quando a gente fala, vamos nos arrepender, a única oração que a gente consegue fazer é, perdoa os pecados dessa semana. Quais pecados? Perdoa porque eu não consegui fazer vida abundante. Perdoa porque... É sempre o mesmo pecado, sempre a ovelha indo embora. Aí o pastor traz de volta. Aí eu vou, não muda. É sempre a ovelha perdida da história. Isso é o que eu chamo hoje, nessa manhã, de a síndrome da ovelha perdida. Esse processo natural de crescimento e amadurecimento é um pano de fundo, um cenário constante na Bíblia, em todo momento. Então, assim, uma hora a gente é filho de Deus. Outra hora a gente é chamado para ser pais, para gerar vidas, sentir as dores do parto. Uma hora nós somos os frutos da obra de salvação. Na outra hora nós somos chamados a frutificar. Uma hora, nós somos as ovelhas perdidas que foram resgatadas. Em outra, nós somos chamados para pastorear o rebanho de Deus. E assim por diante. Então, esse processo de crescimento e amadurecimento que nós conseguimos ver na natureza que Deus criou, é algo que precisa urgentemente se manifestar no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Precisa haver essa maturidade. A gente precisa deixar de ser a ovelha perdida. Deixar de ser bebês. Para crescer, amadurecer, se tornar pais espirituais. Ser pastor de um rebanho que Deus nos confia.
Deixar de tomar só do leite. Paulo, ele não briga. Pô, vocês precisam de leite. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, pô, vocês ainda precisam de leite? Já está na hora de comer comida sólida. Ok, a gente é assim, ovelha perdida, a gente precisa da salvação, a gente foi resgatado, a gente precisou de leite, mas até quando? Vamos ver o que Ezequiel 34, 2-6 diz. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Isso Deus está falando para quem? Para os líderes ali religiosos, para os reis, sacerdotes. Está falando para a sua igreja, em outras palavras, porque hoje nós somos sacerdócio real, nós estamos reinando com Cristo. Nós somos a sua igreja, nós somos o seu povo. É para nós que Deus está falando. Olha, vocês são pastores que cuidam de si mesmos. Gente, você não dá para ser ovelha perdida para sempre. A ovelha perdida, quando ela é encontrada, ela não é mais ovelha perdida. Tudo bem, né? Agora ela é ovelha encontrada. E aí agora ela precisa se tornar pastor para ir buscar as outras ovelhas que estão perdidas. Jesus fala, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele vai dizer, eu tenho mais ovelhas, viu? Que não estão aqui ainda. E que eu preciso buscar. É isso, ele está falando isso para os discípulos dele. E aí ele vai dizer depois, antes de ir embora, então vão ali, vão até os confins da terra, vão buscar essas ovelhas, que são minhas também, que eu preciso trazer, mas que ainda não estão aqui. Ai, mas então, eu vejo essa crise, né? Quando a gente faz programação da mocidade junto com os jovens, quando a gente está pensando no tema do retiro e tal, sempre tem essa crise, esse desejo de buscar o equilíbrio. Não focar só no dar, né? Fazer missão, abençoar, mas também não focar só no receber só culto, palavra, estudo. Esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que eu vou recebendo, eu também preciso ir dando, porque senão o amor não se aperfeiçoa. Né? João vai dizer isso. Quando que o amor se aperfeiçoa? Quando o amor que nós recebemos de Deus, com esse amor nós amamos o próximo. Aí o amor se aperfeiçoa, é o que João vai dizer. Então precisa caminhar nesse equilíbrio. Mas aí eu lembro de novo, né? De quando eu tive a bebê, aquele medo todo, aquele pavor de não saber cuidar de algo. Tem um ser ali que depende 100% de mim, aquele desespero. É inexplicável. E muita gente dizia para mim, quando o bebê dormir, dorme. Quando ele estiver dormindo, come, descansa, faz suas coisas. Aqui, no primeiro a gente não consegue, né? A gente fica só em função do filho. Aí eu vou dormir, porque o bebê está dormindo. Aí eu fico pensando, será que ele está bem? Será que ele parou de respirar? Aí eu levanto e vou lá, está respirando. Né? É aquele senso de responsabilidade. Tem alguém que depende de mim. Isso é a maturidade. Agora, eu não vivo mais só para mim mesmo. Não é só, estou cansada, vou descansar. Eu não consigo mais dormir profundamente. Quando eu sou, aí, já acorda e vai ver. O que foi? Você precisa de mim? Você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui. E aí, com esse desespero, no começo eu não entendia, então eu não comia direito. Porque, sabe, eu só ficava preocupado com o bebê. Eu não dormia direito, porque eu só ficava preocupado com o bebê. E aí, o que começou a acontecer? Eu estava amamentando, a demanda começou a diminuir. E o médico falou para mim, se você não comer, se você não descansar, você não vai ter leite para alimentar a sua filha. Meu Deus, então eu preciso comer e descansar. Mas eu não larguei ela e fui encher a pança. Agora eu vou dormir. E o bebê morrendo ali. É junto, é junto. Não quer dizer que porque eu estou comendo e estou descansando e estou cuidando de mim, eu estou ignorando o bebê. Isso vai acontecer se não tiver nenhum bebê ali. Se eu não tiver a percepção de que tem o outro, o próximo, que aperfeiçoa o amor de Deus. Se eu mantenho essa percepção, eu vou comer. Às vezes eu não vou comer mesmo, vou pular a refeição, porque aqui é prioridade. Mas sempre que eu puder, e eu vou me programar e me planejar para que eu possa comer. Senão, se eu não comer, eu não vou ter o que dar para ele. E assim a gente vai caminhando junto.
E é esse o equilíbrio que a gente precisa buscar na nossa vida. No nosso relacionamento com Deus. Que implica no relacionamento com o próximo. Não dá. Não tem como separar uma coisa da outra. O texto de hoje nos ajuda a identificar 2 sintomas dessa síndrome. A síndrome da ovelha perdida. O primeiro sintoma é, mostra pra gente, a incapacidade de identificar-se com o pecador. Então, se você é do tipo que, quando assiste à votação do impeachment no domingo passado e diz, bando de pecadores, e você não consegue se identificar com aqueles que estão ali, isso é um sintoma da síndrome da ovelha perdida. Foi isso que os fariseus fizeram no versículo 2. Este homem recebe pecadores e come com eles. Hello, e você não é pecador? Existe alguém na face dessa terra que não é pecador? A indignação dos fariseus e mestres da lei pressupõe que Jesus podia comer com eles, consigo, né? Mas não com os pecadores. Entendeu? É outra categoria, diferente. Eu não sou pecador, eu sou justo. Comigo, Jesus pode sentar, não vai manchar a imagem dele, afinal, eu sou justo. Com eles? Então, essa incapacidade de se identificar com o pecador é um sintoma da síndrome da ovelha perdida. Segundo sintoma, incapacidade de desejar e se alegrar com a volta do pecador. Além de ele falar, sai para lá, chutar, né, essa categoria de pecadores, porque não são diferentes de mim, eles nem querem que esses pecadores se convertam. Eles nem têm a expectativa de que um dia eles possam mudar de categoria, né? Se é que existe isso. E passar para o time que tudo bem Jesus sentar e comer com eles. Não tem. Nem está preocupado com isso e nem se alegra com isso. Quando vê acontecendo, o que é isso? Os fariseus e mestres da lei, como o filho mais velho que os retrata na terceira parábola desse contexto, tinham uma percepção do amor de Deus que opera numa via dupla somente, um relacionamento exclusivista, né? Os judeus tinham esse problema. A gente é o povo escolhido, essa gente, judeu. Não há percepção do outro, do irmão mais novo, do próximo. E isso faz com que a gente permaneça como uma ovelha perdida, sempre. Então, se só tem eu e Deus mesmo, não tem rebanho, entendeu? Só tem eu e Deus, então é isso que vai ser minha vida cristã, vai se resumir a isso. Então, eu me perco, aí depois o pastor me acha. Aí eu me perco, o pastor me acha. Aí a vida inteira é isso. Só que quando eu olho para o lado e vejo que tem um rebanho aqui, e que tem milhares de outras ovelhas perdidas que nunca foram encontradas pela primeira vez, e eu já fui encontrada umas 500 vezes, quando eu percebo isso, a minha atitude muda. Peraí, calma, não sou só eu aqui. Tem outras ovelhas precisando de verdade. Puxa, eu já fui resgatado. Eu já sei qual que é o caminho de casa. Eu já sei qual que é o esquema para ficar perto do pastor. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ajudar o pastor a buscar as outras. Então, essa incapacidade de se identificar com o pecador, essa incapacidade de desejar e se alegrar com a volta do pecador, acontece quando nós esquecemos da graça. Quando deixamos de olhar o espelho. Quando nós olhamos para o pecador, para aquele que está perdido, e nós não conseguimos enxergar nós mesmos ali. Puxa, era eu. Quando a gente não consegue se identificar, a gente vai categorizar mesmo. Não, esse daí não, esse pecador. Quando que a gente consegue olhar para o outro, para o perdido, para o próximo e se identificar a si mesmo? Quando a gente está convivendo. Então, quanto mais eu vivo uma vida social, quanto mais pessoas eu vou em busca, quanto mais perdidos e pecadores, quanto mais eu me relaciono, mais eu tenho a possibilidade e chance de me identificar com eles. Mas se eu vivo no meu mundinho, com as programações da igreja, com as atividades da igreja, com os irmãozinhos da igreja que entendem toda a linguagem evangeliquez doida que eu falo, só eles entendem. Aí é difícil. Aí realmente vai ser muito diferente o outro de mim.
Mas quando eu estou lá, no dia a dia, no trânsito, vendo o meu eu ainda querendo ressuscitar no trânsito, vendo o meu eu ainda querendo fazer errado no trabalho, vendo o meu eu se relacionando com as pessoas lá na faculdade de forma que não agrada ao Senhor, aí eu vejo, nossa, eu sou igual, eu sou pecador. Nós precisamos de Jesus. Isso é a compaixão. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, e todo aquele medo, né? Ai, meu Deus, será que vai ter rebelião? E eu me lembro que naquela noite eu sentei lá no fundo do salão, havia uns 30 meninos, e aí a missionária do Jame estava lá conduzindo o culto, e aí o Espírito Santo me quebrantou de uma forma e ele me fez ver, Linda, esses meninos estão aqui presos, porque eles mataram, roubaram, mentiram, enganaram. E a sociedade viu, flagrou e está os punindo. Você também fez tudo o que eles fazem, não fez? Não talvez em atitude, mas Jesus falou assim, no seu coração. É igual. E naquele dia, eu entendi a minha condição de assassina, de adúltera, de ladra, de uma forma que eu nunca tinha entendido. Eu acredito que isso foi possível porque eu estava ali, cara a cara com ele. O próximo é como um espelho para nós. Isso é a graça de Deus. Sabe aquela pessoa que você julga e condena porque é fulano? Jesus fala que isso que a gente julga no outro é o que nos condena, porque a gente é igual. O outro é o espelho de mim. E quanto mais outros marginalizados, quanto mais desses nós nos encontrarmos e nos relacionarmos, mais nós vamos ver esse marginalizado e pecador dentro de mim. Mais isso vai nos manter humilhados na presença do Senhor. Mais isso vai nos permitir compartilhar o amor compassivo e misericordioso de Deus. É isso que vai nos salvar. Isso vai aperfeiçoar o amor de Deus, que vai nos ensinar a amar o próximo como a mim mesmo. Como eu fui amado. Vamos levantar do nosso lugar? Eu queria convidar a equipe de louvor. A gente vai cantar esse último louvor antes de encerrar. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos e fazer a seguinte reflexão. Será que eu consigo identificar algum desses dois sintomas na minha vida? A incapacidade de me identificar com o pecador? E a incapacidade de desejar e me alegrar com a volta do pecador. Será que eu tenho tido essa síndrome da ovelha perdida? Eu sempre quero ser a ovelha perdida. Eu sempre sou a ovelha perdida da história. Sempre quero ser tratado como a ovelha perdida. Deus está dizendo à sua igreja, nesta manhã, nesses últimos tempos. Chega de ser a ovelha perdida. Você já não é mais a ovelha perdida, você é a ovelha encontrada. Agora você precisa entrar para o meu exército. Você precisa exercer os seus dons no corpo. Você precisa ser o meu colaborador. Você precisa ser meu embaixador. Agora você é meu amigo. Você não é mais meu servo. Você não é mais alguém desconhecido de mim, que conhece e cumpre as minhas funções impessoalmente. Você é aquele que obedece minha palavra porque compartilha do meu coração. Porque dentro de você está o mesmo Espírito. O meu Espírito está dentro de você. Então você pode compartilhar os meus pensamentos, os meus sentimentos. E isso faz de você não mais só meu servo, mas meu amigo. Ter esse minuto de reflexão.